Ele foi um herói nacional e um dos grandes incentivadores do carnaval na cidade de Leme. Vamos falar sobre a vida de Jacinto Fiocco. Olá, tudo bem? Sou o João Corrêa, bem-vindo ao canal. É um prazer estar com você mais uma vez aqui para falar sobre a história de Leme e interior do estado de São Paulo. Hoje eu vou falar sobre a história de Jacinto Fiocco. Jacinto Fiocco, ele foi um herói de guerra e também um dos grandes incentivadores do carnaval de rua na cidade de Leme. Jacinto Fiocco nasceu em 1892 na cidade de Araras, filhos de imigrantes italianos. Nessa época, essa região estava recebendo muitos imigrantes para trabalhar na lavoura de café. Sabe-se até o momento que após seu nascimento a família mudou-se para Leme e se radicou ali. Uma coisa muito importante é que pouco se sabe sobre a história de vida de Jacinto Fiocco, tá? E eu vou elencar aqui alguns fatos que eu consegui encontrar. Até a sua idade de 22 anos, Jacinto Fiocco morou na cidade de Leme. Com 22 anos, ele se alistou no Real Exército Italiano e participou da Primeira Guerra Mundial. Ele foi defender a Itália na Primeira Guerra Mundial. Ele conseguiu se alistar através da Sociedade Fraterlanza di Mutuo Soccorso, que existia em Leme. Aqui no canal eu já falei sobre a Sociedade Italiana em Leme. Quem quiser assistir, pode ir lá. Então ele foi lutar na Primeira Guerra Mundial. Isso era muito comum na época. Ele, por esse senso patriótico, por seus pais serem italianos, ele foi participar da Primeira Guerra Mundial. Pouco se sabe sobre essa participação dele na Primeira Guerra Mundial. Sabe-se que ele foi feito 3 vezes e recebeu 6 medalhas do seu heroísmo. Inclusive uma dessas medalhas foram até assinadas por Benito Mussolini. Após o término da Primeira Guerra Mundial, ele retorna para o Brasil, retorna para Leme e vai morar um tempo em São Paulo. Depois ele se fixa na cidade de Leme e ele atua numa profissão de funileiro. Era uma pessoa que consertava panelas, sabe? Que trabalhava com funilaria. Ele consertava panelas, fazia as bacias, consertava máquinas de lavoura, fazia manutenção de alambiques. Ele tinha uma loja, né? uma oficina no centro da cidade, onde hoje é o centro da cidade de Leme. Mas assim, é muito interessante que a grande contribuição do Jacinto Fiocco foi a questão do carnaval. Ele tinha um bloco carnavalesco que se chamava Jacinto Fiocco, que fazia o carnaval de rua na cidade. Porque nós tínhamos na época o carnaval do baile de máscara, o carnaval de máscaras da Fazenda Cleciumal, e existia o carnaval no centro da cidade. Então o Jacinto Fiocco era ele que fazia as máscaras, ele fazia cavalos, fazia as fantasias, ele que montava os foliões. Então ele era um grande incentivador do baile do carnaval de rua em Leme, principalmente na década de 40 e na década de 1950. No trabalho do Marcos Vinícius Aquino, que ele aborda sobre a história do carnaval de máscaras da Fazenda Cleciumal, que inclusive eu indico a você ler esse trabalho, vou deixar o link aqui. Ele fala sobre as semelhanças entre as máscaras construídas por Jacinto Fiocco no centro da cidade e as máscaras que eram feitas na Fazenda Cleciumal. E ele acredita que quem ensinou essa técnica de construção de máscaras para a Fazenda Cleciumal foi o Jacinto Fiocco. E hoje se fala tanto, né, do baile de máscaras da Fazenda Cleciumal, mas não se fala de Jacinto Fiocco. Então é muito importante essa contribuição do trabalho dele, essas semelhanças. Então acredita-se que Jacinto Fiocco ensinou os amigos dele lá da Fazenda Cleciumal a fazerem as máscaras, aprender essa técnica de construção de máscara através de argila, e se perpetuou essa tradição na Fazenda Cleciumal, né? E assim, a história do Jacinto Fiocco caiu um pouco no esquecimento. Mas é muito importante a história de vida de Jacinto Fiocco para a história de Leme e para o Carnaval de Leme. E aí, você sabia disso?
que Jacinto Fioco foi um herói de guerra, um cidadão lemense que foi um herói de guerra e participou ativamente do Carnaval de Máscaras.